Hoje também à noite nós começamos uma nova série, irmãos, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, chamado As Cartas Pastorais, não é? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, os versos 1 e 2 apenas. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração. Ó Senhor, nós te bendizemos pelo glorioso privilégio de podermos abrir a Tua Palavra e sermos instruídos nela. Ó Deus, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo em outro momento, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que essa é a Tua Palavra. Ó, dá-nos da Tua graça para compreendermos a Tua Palavra, para aplicarmos a Tua Palavra à nossa vida. Ó Senhor, fala ao coração do Teu povo, restaura a nossa sorte, glorifica o Teu nome no nosso meio. É o que nós suplicamos nessa tarde do Teu santo dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto, irmãos, que inicia a carta de Paulo a Timóteo é claramente o que normalmente Paulo faz em todas as suas cartas. Ele inicia com uma saudação, né? E as saudações paulinas, elas têm por si só a razão de ser em todas as cartas. Elas têm, apesar de ter uma estrutura muito parecida em todas elas, há detalhes que revelam que Paulo está tratando de algum assunto naquela carta que a introdução ou a saudação ele vai destacar para que você possa compreender o que vai ser dito ou usado na sequência da própria carta. Então, por exemplo, Paulo faz aqui uso de alguns termos que são distintos, como ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. E é interessante como ele utiliza aqui esse princípio, né? Segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E não é muito comum Paulo usar essa expressão, né? Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. Claro, a esperança ele se refere a Cristo em outros lugares, mas não é tão comum ele se referir a Deus aqui como nosso Salvador. Mas é importante entender a razão. Vamos falar sobre isso no tempo oportuno. Outro elemento interessante nessa introdução que nos chama a atenção, irmãos, é o fato de Paulo, mesmo depois em outro momento, descrever o nascimento de Timóteo, de onde ele aprendeu as coisas que ele aprendeu, como a avó e a mãe instruíram ele na lei do Senhor, não é? Ele vai falar isso em outro momento. Agora, nós sabemos que Timóteo era filho de um pai grego e, consequentemente, ele não tinha os direitos dentro do judaísmo e, por isso, Paulo até teve que circuncidá-lo no momento oportuno para que ele tivesse acesso às sinagogas e tivesse acesso aos judeus. Mas ele, sendo filho de mãe judia, não é? Ele poderia fazê-lo, mas como pai, tendo como pai um gentio, ele não poderia na prática. Só que Paulo chama Timóteo dessa forma, veja, Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então ele chama para si Timóteo como sendo o seu filho na fé, né? Então é como se ele estivesse afirmando, ele creu no Evangelho quando eu preguei, quando provavelmente em Listra, no capítulo 14 de Atos,
você teve ali uma confusão com aqueles que praticavam idolatria, com Paulo e Barnabé naquele contexto. Entretanto, é possível que ali, naquela pregação, Timóteo tenha sido salvo naquele contexto. E é por isso que ele traz consigo essa certeza: ele é meu filho na fé. Ele é meu filho na fé. Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que então Paulo utiliza dessas características nessa saudação que são distintas das outras, irmãos? Por que Paulo faz isso, né? Primeira coisa importante é que Paulo reconhece que Timóteo era um jovem ainda. Ele tinha essa característica aí, é muito importante frisar isso, né? Você vai olhar no texto do capítulo 4 dessa mesma carta, 1 Timóteo 4, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo 4, 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, não é? E alguns anos depois, veja, Paulo reconhece que Timóteo, esse que está cuidando da igreja de Éfeso. Entenda que Paulo escreve a Timóteo, irmãos, essa carta a Timóteo, ele estava cuidando da igreja de Éfeso, aquela igreja que aquela carta que nós expomos, e certo, Timóteo foi pastor ali, e Paulo escreve aquele jovem e a igreja, porque tentando mostrar à igreja que aquele que estava ali era um homem que foi chamado por Deus para aquele fim, apesar de algumas fragilidades que ele tinha. Nenhuma moral, mas algumas fragilidades que poderiam ser mal interpretadas pela igreja. E Paulo, então, como um pai, vai defender a causa do seu filho, não apenas do seu filho, mas do reino de Deus. Porque se a palavra de Deus pregada por Timóteo não fosse recebida como palavra de Deus, era a igreja que sofreria o dano. Então ele vai ajustar isso para esse fim. Então ele reconhece que ele era jovem. Na segunda carta, ainda, de Paulo a Timóteo, por favor, você vai encontrar no capítulo 2, verso 22, Paulo dizendo assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja a expressão, foge outrossim das paixões da mocidade, das paixões da mocidade. Ele reconhecia ele como jovem, é o que está posto tanto no capítulo 4, verso 12, quanto na segunda carta, capítulo 2, verso 22. Qual era a idade dele, né? Então você imagina aqui, irmãos, ele estava um pouco acima dos seus 30 anos. É engraçado que Timóteo, evidentemente, ele era tido como alguém que não tinha tanta experiência, não porque ele não fosse convertido e conhecesse, mas porque Paulo reconhecia isso, né? Por causa da grande responsabilidade que foi colocada sobre ele, de cuidar do rebanho do Senhor. O apóstolo Paulo, então, reconhecendo essas características, passa a ajudá-lo. Ele é um jovem. Segundo, irmãos, veja, temperalmente, veja como no temperamento dele, melhor dizendo, no temperamento dele, ele era tímido. Timóteo era reconhecido como um homem, no aspecto do seu temperamento, um homem tímido. E ele precisava de alguma afirmação, podemos dizer assim, em alguma medida ele precisava desse tipo de afirmação. E o que é que Paulo vai fazer com ele? Paulo, em alguns momentos, vai mostrar a ele, não é, que ele precisa não temer nada disso. Você vai olhar, por exemplo, né, você vai olhar que ele vai escrever em outros momentos na sua carta que ele não deve temer, porque Deus não lhe deu espírito de covardia, nem de timidez, mas deu espírito de poder. E isso porque Paulo reconhece
que Timóteo tem na sua maneira de ser um pouco dessa característica, ele é um homem tímido. Mas não apenas isso, irmãos, Timóteo também era um homem fisicamente enfermo e sofria, não é, de alguns problemas gástricos conhecidos. Quando você vai lá, por exemplo, no capítulo 5 da primeira carta, capítulo 5, verso 23, diz assim o texto: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Veja que ele diz, não beba apenas água, beba também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Não era apenas uma questão de estômago, ele tinha um problema contínuo de saúde. Ele escreve como um pai fala sobre o seu filho. Ele orienta o seu filho, que é um pastor de uma igreja que ele ama. E era o apóstolo Paulo dizendo a ele, não é? Reconhecendo tudo isso nele. Quando você olha para esse aspecto do que Paulo está informando, irmãos, alguns aspectos nós podemos extrair. Veja, ele era assim jovem, ele era assim tímido no seu temperamento, ele era assim, sem dúvida alguma, fraco na sua saúde, né, como nós acabamos de ver. Esses três aspectos limitadores, não é, poderiam desqualificá-lo do peso daquilo que ele recebeu, que era cuidar do rebanho do Senhor. Mas ele vai aprender uma coisa, e Paulo vai deixar claro isso para ele. Na segunda carta, no capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte a Timóteo: tu, pois, filho meu, veja mais uma vez o termo filho, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Ora, você tem essas fragilidades, você é jovem, você pode ser, não, as pessoas mais velhas podem olhar para você não como aquele que tem condições de falar, não tenha problema com isso, você é um pouco tímido e você tem enfermidades no corpo, fortifica-te na graça. Aquilo que Paulo ouviu do próprio Deus quando recebeu um espinho na carne e Satanás esbofeteava o seu rosto continuamente, e ele dizia: Senhor, eu supliquei várias vezes a Ti, me livra desse espinho na carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta. E ele, da mesma verdade, ele se dirige a Timóteo: fortifica-te na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo, irmãos, né, pode ser compreendido como esse pastor, como nós acabamos de descrever aqui, mas Paulo esperava dele algumas coisas, né? Paulo desejava visitar a igreja de Éfeso, ele desejava ver os irmãos. Lembre-se que lá em Atos, no capítulo 20, ele se despede da igreja. Aqui, entenda, irmãos, ele deseja ver a igreja, e como um apóstolo, ele assumiria a responsabilidade da igreja. E o que é que ele vai fazer, irmãos? Ele diz, ele reconhece que vai demorar, ele reconhece que não vai chegar a tempo, e ele então descreve a Timóteo como ele deve proceder na casa de Deus. Entenda, o que Paulo vai dizer aqui, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, veja, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo aqui tem um cuidado. Eu desejo estar aí com você para assumir isso, mas eu devo tardar. Então eu estou lhe dizendo, lhe instruindo como você deve
proceder na casa de Deus, como você deve se comportar na casa de Deus e como você deve conduzir a igreja do Senhor. Veja que preciosidade nós temos nas mãos, irmãos. Que preciosidade. Uma carta escrita a Timóteo pelo apóstolo Paulo, mas não apenas para ele particularmente, mas também para a igreja. No último versículo, no último versículo da carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 21, diz assim: pois alguns professando, desviaram da fé, a graça seja convosco. E esse convosco, irmãos, é claro, está no plural, é óbvio. Então, ele não se dirige apenas a Timóteo, mas à igreja. Essa é uma carta que é dirigida a Timóteo, mas no fim ele se dirige ao plural, e se dirige ao povo de Deus, à igreja. Como nós devemos proceder na casa de Deus, o que nós devemos fazer na casa do Senhor. Aqui nós poderíamos dizer, esse é o tema central da carta de Paulo a Timóteo. Se eu pudesse dar um tema central para essa carta, esse seria o tema. Eu diria que o que Paulo descreve aqui é como nós devemos proceder na casa de Deus, em todas as áreas da vida da igreja, em todas as áreas da vida da igreja. Isso o apóstolo Paulo nos mostra com muita clareza na sequência. E o que é que Paulo vai instruir, irmãos, no primeiro momento? Então, preste atenção nisso. Nós vamos analisar, e aqui eu vou me valer do argumento utilizado por John Stott no seu comentário, e ele divide os cuidados, perceba bem, os cuidados que ele ordena a Timóteo para com a igreja do Senhor. E o que é exatamente que ele vai dizer a Timóteo? Primeiro, irmãos, ele deve cuidar da doutrina da igreja e como preservá-la intacta, sem corrupção, pelos falsos mestres. Timóteo, cuidado com os falsos mestres, mantenha a doutrina da igreja pura, intacta. Onde eu encontro isso? No mesmo capítulo que nós estamos lendo, no capítulo 1. Não vamos ler, obviamente, porque nós vamos expor sessão por sessão dessa, se Deus permitir, mas perceba, nos versículos 3 a 20, o apóstolo Paulo vai orientá-lo quanto ao cuidado com os falsos profetas, no capítulo 1, verso 3 ao 20. O segundo aspecto, e como Timóteo deve se comportar na igreja e como deve conduzir a igreja do Senhor, irmãos, no segundo momento é o culto público da igreja e a intercessão global por toda a humanidade, com o papel definido do homem e da mulher no pastorado e a participação deles no culto público. Esse é um grande debate que está lá no capítulo 2, versos 1 a 15, quando ele vai ensinar como nós devemos adorar a Deus. Capítulo 2, de 1 a 15. Então, só para você entender, é nessa sessão que Paulo diz que não permite que a mulher tenha autoridade de homem, e ele mostra como os homens devem orar e como a mulher deve se portar no culto público. É claro que Paulo aqui está instruindo Timóteo, irmãos, claramente em todas essas coisas. Em todas essas coisas. Mantenha a igreja do Senhor pura. Mantenha a doutrina intacta, Timóteo. Zela pelo culto público ao Senhor. Terceiro, o apóstolo escreve acerca dos diáconos e presbíteros, como escolher liderança para a igreja do Senhor. Você vai encontrar no capítulo 3, versos de 1 a 16, onde Paulo vai tratar exatamente desse tema. Quarto, é interessante que depois de ele lidar com a instrução moral da igreja, para com a igreja do Senhor, não é? E essa instrução moral, ela surge da doutrina da criação e do chamado para uma piedade pessoal. Paulo vai agora ele se dirige literalmente, irmãos,
aos líderes da igreja local, especialmente aos líderes que são mais jovens, né? Que eles precisam ser ouvidos e não desprezados. Veja bem, Paulo descreve com base na criação e na revelação, vocês precisam saber como devem se comportar. E ele se dirige aos líderes jovens da igreja, ensinando-os, dizendo que eles precisam ser ouvidos e não desprezados pela igreja do Senhor. Em quinto lugar, irmãos, o apóstolo vai dizer qual a nossa responsabilidade com as pessoas pobres da igreja, com as viúvas. Isso você vai encontrar no capítulo 5, verso 3 até o 6:2. Veja, até o cuidado com os pobres na igreja, ele diz: olha, eu vou lhe instruir como você deve cuidar deles. Em sexto lugar, irmãos, em sexto lugar, você vai perceber ainda, né, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: em reação àqueles que pensam que a piedade é um meio de ganho financeiro, ele vai se levantar poderosamente contra essas pessoas. Veja, o apóstolo Paulo diz: não permita que as pessoas façam da piedade ganho ou lucro, ou que usem da pregação da palavra para poder enriquecer ilicitamente. Paulo zela pela igreja por meio da sua instrução, Sabedoria para a igreja local em todas as gerações, irmãos. João Calvino, que escreveu ali século XVI, disse as seguintes palavras: a carta de Paulo a Timóteo é altamente relevante para nós hoje. Calvino, que escreveu ali no século XVI, a carta de Paulo a Timóteo é altamente relevante a nós hoje. E hoje nós podemos dizer, irmãos, 500 anos depois, mais de 500 anos depois da reforma, nós podemos dizer: a carta de Paulo a Timóteo ainda e será de grande valor para a vida da igreja. De grande valor para a vida da igreja. Paulo tinha certeza de que a igreja precisava se manter pura. Era isso que ele buscava, que os líderes que estavam sendo preparados e enviados tivessem essa condição de zelar pela igreja do Senhor. O que chama a nossa atenção é um detalhe importante na carta, como já falamos no início, irmãos, e podemos perceber isso agora na conclusão. Preste bem atenção, voltando aqui à introdução do nosso texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Perceba que Paulo coloca aqui meio que dentro de uma estrutura, irmãos, de início e fim, como se fosse mesmo um envelope. Perceba, a base do apostolado de Paulo é o Deus e o Filho. Perceba, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Agora, ele se volta a Timóteo e diz: Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele, assim como a base do seu apostolado é o Deus e o Pai, é Deus Pai e o Deus Filho, assim a base da sua obra redentora é Pai e Filho também. Ele coloca exatamente no mesmo princípio. Por que Paulo faz isso, irmãos? Qual é a lógica de Paulo? Paulo está dizendo que a autoridade do chamado dele, vem do Senhor. É exatamente isso, a palavra é essa. Eu fui chamado pelo Senhor. O meu apostolado não é que eu fui chamado pela igreja. Não. Paulo está dizendo: eu não fui chamado pela igreja, eu fui chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou um apóstolo de Cristo Jesus.
E é interessante, Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. Eu sou um apóstolo de Cristo, no nível dos 12 apóstolos que já foram nomeados anteriormente, e que tinha autoridade para ensinar, e que foi apontado pelo próprio Senhor. Veja, Paulo não é um apóstolo que se autodeclarou apóstolo, ele foi chamado, e está registrado isso no livro de Atos, no capítulo 9, como o Senhor Jesus o chamou para o apostolado. Paulo não é um dos apóstolos, como se chamam hoje os missionários, que são enviados. Ele era um apóstolo como aquele que foi chamado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Apóstolo de Cristo, ele era escolhido, chamado, apontado, equipado, autorizado diretamente por Cristo, sem nenhuma mediação eclesiástica. Ele foi chamado por Deus. E aí, ele comumente diz assim, apóstolo de Cristo Jesus. Ele adiciona aqui na sua introdução, ele coloca: Deus o Pai está envolvido com Cristo Jesus na minha comissão. Foi pelo mandamento do Senhor que eu me tornei um apóstolo. Foi um mandamento do Senhor. E é interessante, irmãos, que era como se fosse dito assim: ele recebeu uma ordem expressa do alto. Ele declara: eu sou apóstolo porque Deus me convocou para ser apóstolo. E deveria ser obedecido, e aquilo que ele ensinava deveria ser crido. E Paulo vai localizar o seu apostolado, irmãos, num contexto histórico. Não é quando ele diz assim: Deus, o nosso Salvador. Os comentaristas costumam dizer o seguinte: Deus, o nosso Salvador, Cristo Jesus, a nossa esperança. Ele diz o seguinte, ele coloca o seu chamado no começo e no fim. Deus, o nosso Salvador, entenda, irmãos, isso foi ordenado na eternidade. Cristo, a nossa esperança, é o Deus que se fez homem, habitou no nosso meio, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai e voltará para buscar a igreja. Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, o meu chamado, ele foi ordenado por Deus na eternidade. E a minha segurança está na própria esperança que nós temos em Cristo. A base é Deus, o nosso Salvador, e Jesus Cristo, a nossa esperança. A volta de Cristo, irmãos, esse é o objeto da nossa esperança. Quando todas as cortinas serão abertas e nós poderemos ver exatamente como o Senhor revela na sua palavra. Mas por que Paulo faz isso? Mais uma vez eu volto a perguntar. Porque ele vai fazer a mesma coisa com Timóteo agora. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Como já falamos, ele foi salvo pela pregação e na mensagem apostólica em Listra, possivelmente. Paulo vai reforçar a autoridade dele na igreja. Perceba, a minha autoridade veio de Deus. A autoridade de Timóteo é porque eu estou enviando ele. Perceba, irmãos, Deus me chamou, o Deus, o meu Salvador, Jesus Cristo, a minha esperança, é com base no mandato de Deus que eu sou apóstolo. E agora eu envio Timóteo à igreja. E aí ele circuncida de novo, ele circunscreve mais uma vez o mesmo princípio. Deus e Cristo, referindo-se àquilo que Timóteo é, para dizer a autoridade que ele recebeu de Deus. Nessa autoridade ele chama Timóteo, e é por isso que ele diz à igreja: deem ouvidos o que ele tem para dizer, preste atenção na sua pregação.
porque Paulo tem a consciência de que Timóteo era aquele que foi enviado pelo Senhor. Lembra, Timóteo não é um apóstolo, Timóteo é um evangelista. Lembra que ele vai dizer isso: cumpre cabalmente o teu papel de evangelista. É por isso que Timóteo vai, irmãos, como ele vai usar em outro momento, ele recebeu o chamado por profecia, ele vai fazer menção disso. Ele era um evangelista, ele tinha autoridade apostólica como um evangelista, como Calvino interpretava. Calvino reconhece que haviam três ofícios temporários, que era o profeta, apóstolo e evangelista, e esses ofícios terminaram, e nós temos então apenas 2 ofícios permanentes: o presbítero, que é regente e docente, e os diáconos. Esses são os ofícios da igreja hoje, mas os temporários eram profetas, apóstolos e evangelistas. Timóteo recebeu essa autoridade dada pelo apóstolo Paulo a ele. Ele tem autoridade para falar à igreja. Eric Alexander, um escocês, disse o seguinte, irmãos: Paulo fala com a autoridade das Escrituras, ele fala a palavra de Deus, ele foi ordenado por Deus. Ele diz: ora, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Perceba, a verdade que procede de Deus e está sendo revelada a vocês. A igreja do Senhor, ela não é a fonte da verdade, ela é o baluarte da verdade, ela é aquela que prega a verdade, que ensina a verdade, e é isso que ele está instruindo a Timóteo: instrui a igreja na verdade, para que a igreja não se aparte da verdade. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com o culto público, onde você vai ter liderança feminina no meio da igreja. Cuidado, ele descreve, cuidado com a escolha dos seus presbíteros, cuidado com a imoralidade no meio da igreja, cuidado como você lida com os pobres e as viúvas. Paulo dizendo a Timóteo, e as palavras de Eric Alexander são exatamente essas. Deus falou a Paulo, Paulo a Timóteo, e a igreja fala a palavra de Deus revelada e escrita. A autoridade é de Deus, e é Ele quem fala a sua vontade ao seu povo, que está escrita e revelada. No final dessa sessão, então, o apóstolo Paulo se dirige dizendo: Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Senhor. As palavras de Paulo se dirigindo a Timóteo são belas, irmãos. Cada palavra fala alguma coisa acerca da condição humana. Graça é a bondade de Deus para aqueles que são culpados, indignos, e a misericórdia, irmãos, é a sua piedade para aqueles que não podem salvar a si mesmo. E paz, literalmente paz, é dado àqueles que estavam alienados de Deus e agora foram aproximados dele. Graça, ele usa os termos graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as três aqui, irmãos, eles brotam da mesma fonte: Deus o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor. É da mesma fonte, assim como é da mesma fonte que sai a vocação e o ensino de Paulo, é da mesma fonte que vem a graça, a misericórdia e a paz. Paulo está assegurando, irmãos, o que vocês vão ouvir de Timóteo tem por base a mesma origem da minha vocação. Escutem Timóteo, ele é meu filho na fé.
Eu fui chamado dessa forma. Ele é enviado dessa forma. A mesma graça está sobre ele. Não menospreze, não despreze o que ele tem para lhes dizer, de forma alguma. A fonte é a mesma. A ordem foi dada por Deus, e esse é o princípio que governa a igreja do Senhor. A autoridade vem do Senhor. Os apóstolos são aqueles que Deus levantou para produzirem, escreverem a verdade do Novo Testamento. E a igreja do Senhor é aquela que defende e ama essas verdades e não se afasta dela. Timóteo era esse pastor que pregaria tais verdades. Algumas aplicações últimas para nós encerrarmos, irmãos. Preste bem atenção como que as mudanças no ensino da igreja são produzidas, se não pela mudança na sociedade, pela mudança nos ventos que ocorrem no mundo. É porque a igreja do Senhor, ela tem que ser transformada de acordo com a cultura em que nós vivemos. O culto ao Senhor, ele tem que ser modelado de acordo com a cultura que nós vivemos. Olha, hoje é impossível você não ter uma mulher pastora. Por que não pode? Porque isso, as mulheres assumiram todos os cargos na sociedade. É um absurdo. Então a sociedade pressiona, mas nós somos lembrados desde o início da carta de Paulo a Timóteo, irmãos, que a origem vem do Senhor, a autoridade é dele, a palavra é dele, e é ele quem governa a sua igreja e a sua palavra. Timóteo, eu estou lhe instruindo, caso eu tarde, você saiba como proceder na casa de Deus. Como proceder na casa de Deus. Nós não ouvimos mais o que Deus tem para dizer, e nós agimos, sabe como, irmãos? Como se nós fôssemos a fonte da autoridade, porque nós mudamos o que Deus disse, com base na cultura, e assumimos um papel que pertence somente a Deus, o único que tem total autoridade, como diz as Escrituras Sagradas. O que é que a igreja faz? Ela é o baluarte da verdade. Ela não é a fonte da verdade, ela é a defensora da verdade. Ela é quem é onde a verdade é vista com mais nitidez, onde se prega a verdade. É a igreja do Senhor que faz isso. Nós não temos autoridade para mudar aquilo que foi ordenado pelo Deus eterno, com nenhuma outra base na sociedade possamos imaginar. Mas em segundo lugar, irmãos, perceba a beleza de ter filhos espirituais. Timóteo, meu filho, verdadeiro filho na fé. Que coisa impressionante. Eric Alexander chega a comentar dizendo: nós podemos ter muitos mestres, mas só temos um pai. Que beleza isso, não é? Que beleza isso. Podemos ter muitos mestres, mas só temos um pai. Já parou para pensar, pai, primeiramente, você que tem seus filhos biológicos, que bom se eles fossem seus filhos espirituais também. Que bom se eles fossem seus filhos espirituais também. O que você tem feito para instruir os seus filhos no Evangelho Redentor? O que vocês têm feito para levar os seus filhos a Cristo?
Vocês têm pregado esse evangelho ao seu filho. Você tem desejado vê-los aos pés do Senhor. Você tem orado por isso. Timóteo tinha um pai biológico que não pôde ser seu pai espiritual, mas Deus lhe deu Paulo, o apóstolo, como seu verdadeiro pai espiritual. E nós temos o privilégio de ter em nossa casa filhos para conduzirmos ao Senhor. Mas que bênção também, irmãos, é pregar o evangelho, testemunhar de Cristo no trabalho, falar do amor do Senhor para as pessoas com quem nós convivemos. Isso não é pregar autoritativamente, isso é testemunhar de Cristo onde quer que eu esteja. Como eu já ouvi histórias de pessoas que disseram: o meu colega de trabalho, o testemunho e a vida de piedade dele me constrangia, e como eu quis conhecer o Salvador dele. E qual o lugar ordinário que Deus nos deu, irmãos, para que haja salvação? É no culto público, na pregação do Evangelho do Senhor. É no anúncio desse Evangelho, na graça, na misericórdia e na paz, é que serão produzidos os filhos espirituais. Uma jornada em Timóteo se começa hoje, mas nós sabemos que a autoridade é de Deus e que o ensino procede de Deus e que a igreja do Senhor ama o ensino de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Santo e poderoso Senhor, nós te exaltamos nessa tarde, nesse início de noite. Obrigado pela bênção de podermos cultuar o Teu nome, ouvir a Tua voz, sermos desafiados, ó Deus, a viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Ó Deus santo e poderoso, fala ao nosso coração, nos faz submisso à Tua vontade revelada, salva os que estão perdidos, abençoa os nossos filhos. Ó Senhor, que eles te amem de todo o coração, que nós sejamos instrumentos, ó Deus, de levar os nossos filhos a Ti, para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, Senhor nosso, abençoa-nos, nós precisamos da Tua graça, em nome de Jesus, amém.